Eu me chamo Ilza Ribeiro Gonçalves, sou fazedora de cultura no município de Guaraniaçu e hoje vamos falar das marcas da Revolução de 1924 em Guaraniaçu. Projeto este da Lei LPG 195/2022, que favorece o feitio da cultura em todo o Brasil. A importância do projeto vem a mostrar para a população a história que o passado nos reservou, as marcas de uma revolução que até hoje é vista com relatos orais, conversas de pessoas mais antigas na localidade, e o projeto vai fazer com que as duas pesquisadoras que eu trago aqui para falar a respeito das marcas, que elas são historiadoras há uma década já, elas vêm estudando a temática passada pela região, né, que é a Revolução de 1924. É uma história que desenterra as marcas de um povo sofrido, de uma revolução que contribuiu para o desenvolvimento da região e do país inteiro. Porque quando nós falamos de história, segundo Emília Giotti de Castro, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então, por isso, a importância do projeto, para que fosse compilado através de um livro escrito pelas autoras Eliana Mioranza e Elci Mioranza, que pesquisam a temática há mais de uma década, para que esse livro possa ser usado nas escolas como referencial teórico. É um livro que vem resgatar a memória da história de Guaraniaçu, um município que teve sua emancipação política em 1951 e até os dias atuais não há nada de registros. Então, por isso que a Lei Paulo Gustavo contribuiu muito importante, a contribuição é grandiosa para que a cultura de Guaraniaçu consiga ter visibilidade do que foi o passado por meio da Revolução de 1924, que deixou marcas em nosso município. Estamos aqui com as pesquisadoras, historiadoras Eliana Mioranza e Elci Mioranza de Favre. Elas vão contar para a gente as marcas da Revolução de 24, que foi a Revolução, e o que elas pesquisaram até os dias de hoje. Então, primeiramente, a gente gostaria de saber, para um contexto, o que foi a Revolução de 1924. Então, a Revolução de 1924, para nós entendermos ela, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, em 1922. Em 1922, então, quem estava no poder da presidência da República era Epitácio Pessoa. Então, nós temos aí uma primeira revolta tenentista que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, esses tenentes aí, que por isso o nome da revolta tenentista, né? Esses tenentes, eles desejavam uma moralização da República, desse sistema de governo republicano, porque nós estávamos vivendo a República Oligárquica, a República Velha, chamada, onde dois estados nesse período se alteravam no poder, que era Minas Gerais e São Paulo, e o restante do Brasil, então, acabava ficando fora, né? Concorriam às eleições, mas mesmo assim acabavam perdendo, porque existia um acordo político entre esses dois estados. Então, os tenentes, já desgostosos com essa política chamada República Velha, eles vão começar uma revolta por busca de mais poder político por parte do Exército, e também eles queriam moralizar a instituição da República. Esse era o objetivo, né? Entre outros, também o objetivo era a questão do voto secreto, a questão de uma justiça eleitoral confiável, não ter a violência, porque nesse período aí ocorria muita violência na época das eleições, tá? Que era o voto do cabresto, os currais eleitorais. Então, os militares, né, tenentes de baixa patente e alguns de alta patente, eles tentaram fazer isso.
Então, quando a gente ia ter eleições em 1921, nessa eleição, então, concorria Arthur Bernardes para presidente da República, e aconteceu um incidente que foi uma carta publicada no jornal do Rio de Janeiro, falando que os militares eram corruptos e falando de Hermes da Fonseca, que tinha sido já presidente do Brasil. Nesse período ele era presidente do Clube Militar, chamando Hermes da Fonseca de corrupto e incluía todos os militares. Então essa afronta, né, que os militares sofreram, eles falaram, né, que foi Arthur Bernardes que tinha feito essa carta, mas não tinha assinatura. Então com isso eles vão tomar o forte de Copacabana, que lá nesse forte tinha 301 soldados, mas dentro das negociações feitas, né, com o exército e com os revoltosos, né, os militares, o acordo não ocorreu. Então os militares vão sair desse forte, né, até a ideia deles, né, era marchar até o Palácio do Catete, porque eles também queriam que Arthur Bernardes não concorresse às eleições. Era esse um dos objetivos também. E nessa caminhada, né, acabou desertando mais da metade desses militares, né? Então, de 300 e pouco, aí acabou desertando 272, sobrando 18, né? 18 pessoas. E nessa caminhada, então, 2 foram feridos e o restante foram mortos. E não teve êxito, né? Então a primeira afronta tenentista não teve êxito. Com o passar do tempo, Arthur Bernardes se elegeu presidente da República e os militares continuaram ainda com a mesma ideia, né? Desgostosos ainda com a República, com os mesmos objetivos. Nós vamos ter o segundo levante tenentista que vai ocorrer agora em São Paulo. Esse levante tenentista, ele vai ter uma duração mais longa em São Paulo, que vai durar 23 dias. Onde a cidade de São Paulo vai ser bombardeada, foi um dos bombardeios aí que acho que é o mais terrível da história de São Paulo, né, da questão política no período. Então a população teve que se retirar das regiões de confronto, aí eram umas 300 mil pessoas aí tiveram que se retirar da região que estava ocorrendo o conflito. E, infelizmente, novamente, os tenentes não tiveram muito êxito ali, porque a força militar do governo era maior do que a força militar dos tenentes, né? Mas o objetivo deles era bem claro: moralizar a República e fazer com que a população, né, conhecesse como é que estava a política brasileira naquele período ali, como é que era organizada essa nossa república, né, que era, no caso aí, o significado, né, da palavra república oligarca é governo de poucas pessoas. Então os militares, eles estavam desejosos a essa moralização da república. Então, como não teve êxito, novamente, né, eles saem, né, mas não... eles saem de São Paulo, mas ainda continuam fiéis nos seus objetivos e querendo fazer com que a população compreendesse a real questão da república, o que é uma república, né? Porque até então a população não tinha esse conhecimento, né? Porque república é o governo, né? Governo para todos, mas nesse período não estava sendo. Então eles se retiram de São Paulo e vêm para o sul aqui do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então nós temos assim alguns tenentes, algumas guarnições, né, do exército, elas se revoltam, se levantam, né? Mas elas não têm a força de continuar. A única que continua, no caso, é de São Paulo. Então as tropas paulistas saem de São Paulo e vêm aqui para o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, e vão tentar, né, encontrar as tropas que vêm do Rio Grande do Sul, né? Porque o Rio Grande do Sul sempre foi um estado aí de muitas revoltas, né? Da Revolução Farroupilha, onde teve a implantação da República. No primeiro reinado foi isso ainda, né? Do governo de Dom Pedro I. Então, não foi só os rio-grandenses, né, que implantaram república, mas Pernambuco foi das províncias daquela época também que implantaram a república por mais de 2 vezes, né, por um curto período, né, de tempo. Então a retirada, né, dos tenentes de São Paulo para a nossa região
vai ter então vai se formar então a coluna chamada Coluna Prestes e a Revolução de 1924, que vai ser passada aqui pela nossa região. Bom, a Revolução de 24, ela teve início, né, como o relato da professora Eliana, ela teve início assim há anos atrás. Então, na verdade, essa ideia dos tenentes não eram só dos tenentes, mas sim da população brasileira. Então, a população brasileira, ela vivia num contexto de desorganização social e política. Então, durante esse momento de mudança, esse momento de novas ideias, ela vai fazer com que mais pessoas se engajem nela. Então, além dos militares, nós tivemos assim pessoas, os populares também, com ideias, né? Pessoas que tinham assim ideias mais relevantes, um conhecimento um pouquinho maior. E eles também procuram, né, entender o que estava acontecendo no Brasil. O Brasil, ele vivia no momento São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o Paraná, principalmente o Paraná, que é um estado assim, que foi um dos estados aonde a Revolução deixou marcas muito profundas, e são poucas relatadas em livros, porque assim, todos os livros lidos por mim e em minhas pesquisas, eu encontrei o seguinte: eu encontrei Guaraniaçu em alguns livros pouco citados, mas citam assim a região do Bormo, não cita Guaraniaçu. Então, assim, eu acho que por ser uma revolução tão importante, né, de uma importância tão profunda, de uma questão assim que tinha um objetivo tão grande, ela ficou assim meio que desorganizada. Então, quando esse movimento ele vai chegar em Guaraniaçu, claro que ele chega na região do Borma. Então, por que o Borma? Porque o Borma foi onde há o encontro desse movimento entre os tenentes e a população que vieram de São Paulo e o pessoal que vinha do sul do Brasil, né, que eram os legalistas, né? Então, eram chamados legalistas e revolucionários. Então, os legalistas, eles vão se estabelecer na região do Borma. Os revolucionários, eles vão conseguir chegar até Catanduvas. Então, eles se estabelecem lá o forte deles em Catanduvas. Os legalistas que vinham do sul, eles vão se estabelecer no Borma. Então, no Borma nós temos o quê? Nós temos, assim, muitos relatos, né? Então, relatos assim de pessoas que viveram, né, quando eles eram crianças, eles viveram, eles fizeram esses relatos para a gente. Encontramos assim um cemitério que é uma marca muito importante, mas é um cemitério que ele está praticamente, vamos dizer assim, abandonado, né, abandonado por falta de interesse mesmo dessa revolução e o que ela representou para o Brasil. Então, para nós do Paraná e nós do município de Guaraniaçu, essa revolução, ela foi assim uma revolução de grande importância. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar a dizer que essa região, ela não era habitada 100% por brasileiros. Ela era habitada principalmente por paraguaios e argentinos, aonde eles faziam a exploração de erva mate e de madeira. Então a erva mate ela era tirada da nossa região, principalmente próxima a Guaraniaçu, bem próxima aqui. Cascavel foi um dos municípios assim onde mais foi feito esse trabalho, né, que usavam o trabalho escravo, né, que eram os argentinos chamados de mansos, né, que vinham e faziam o trabalho da tirada da erva mate, exportado para a Inglaterra, e a madeira
também que era da nossa região, ela era tirada da nossa região e exportada para a Inglaterra, porque a Inglaterra saía da Primeira Guerra Mundial, aonde era necessário de matéria-prima. Então a nossa madeira ela era embarcada pelo Rio Paraná, levada até a Argentina, e da Argentina ela era exportada para os países europeus que viviam, que tinham saído praticamente da Primeira Guerra Mundial. Então, para Guaraniaçu, eu acho que impôs também a questão da garantia da terra, né? Garantir do direito da propriedade, porque nós estávamos perdendo essa terra para os nossos vizinhos paraguaios e argentinos. Então isso foi assim um dos motivos bastante que afetou bastante e mexeu bastante com os governos, né? Quando Vargas, em 1930, ele resolve criar o Estado do Iguaçu, que ele precisava de uma ligação, era necessário uma ligação, ele vai fazer a ligação entre Garapuava e Foz do Iguaçu. Porque o que nós conhecíamos no período? A gente conhecia até Laranjeiras do Sul, né? De Laranjeiras do Sul para diante era conhecido como a Boca do Sertão, que não tinha estrada, não tinha nenhuma ligação dessa região para cá, do Xagu, né? Do Xagu para cá não tinha uma ligação nenhuma. Então eles vão construir essa estrada que vai ligar a Foz do Iguaçu, aonde eles vão fundar a colônia militar de Foz do Iguaçu, né? Que foram os militares que foram lá para tentar garantir a posse, né, demarcar território, né, da Foz principalmente, que essa região tinha sido dado para os argentinos, o governo tinha doado para os argentinos todas as cataratas do Iguaçu, ele tinha doado, tinha feito uma doação para o chamado um madeireiro muito importante da região, que era o Alica, ele tinha doado toda essa região para esse madeireiro. Então aqui imperava o quê? Aqui imperava a força do mais forte, né? Quem mandava na região era o mais forte, e a população mais humilde, ela, por falta de conhecimento, creio eu que foi por falta de conhecimento, era por falta de conhecimento, eles não tinham essa propriedade de garantir o que pertencia a ele. Então, quando os paulistas saem, né, quando os tenentes resolvem sair, né, para não também colocar a população em risco, né, porque estava tendo uma revolta, foi 23 dias, então os tenentes resolvem vir para o interior, né, esse interior, Paraná e Santa Catarina, então nós vamos ter a fusão da coluna tenentista de São Paulo e a coluna gaúcha, em Foz do Iguaçu. Então eles se encontram ali, e durante esse encontro, como tem alguns relatos, né, de livros, que Prestes se assustou um pouquinho com a soldadela que estava ali do Isidoro Dias Lopes, né, que trouxe de São Paulo. Mas como Prestes era um bom estrategista, né, ele era um capitão do exército, então ele vai reorganizar essa tropa, e ele que vai liderar essa tropa a partir desse momento, né, para contra-atacar a força do governo. E daí sim nós vamos ter o nome, então, da coluna Prestes. Como Prestes, né, ele é considerado pela história como um ótimo estrategista, consegue fazer a união dessas colunas, e ele foge com o grupo dele e vão se refugiar, vão voltar ao Mato Grosso e vão se refugiar na Bolívia. E o que ocorreu com o pessoal que ficou, na verdade, que foram presos, né? Porque muitos revolucionários, eles caíram nas garras dos paulistas. Aí essas pessoas, elas permaneceram por vários dias, né, nas fossas, né, vamos dizer assim, nas valas que tinham sido, nas trincheiras ou valas que tinham sido escavadas. E quando eles saem de lá, eles saem praticamente como animais, né? Eles saem com muito, assim,
os pés assim podres, eles saem assim praticamente despidos porque a roupa já tinha apodrecido. Então essas pessoas que eles conseguem capturar, eles mandam eles todos para um presídio no norte do país. Queremos saber agora das historiadoras a respeito das marcas da Revolução de 1924 deixadas em Guaraniaçu. A história, ela tem que ser valorizada, a história local, né? Então, o que falta muito para o povo brasileiro é valorizar a sua história. Então, nós, como professora de história, historiadoras, a gente quer resgatar, né, essa história da nossa localidade e levar para gerações futuras, né? Porque sem história a gente não consegue nos compreendermos, né? Sabermos de onde a gente veio, o que aconteceu. Então, as marcas de 24 na região do Borma, que é uma região que eu já estou trabalhando na escola dessa localidade, vai fazer já uns bons 20 anos. Então, sempre os alunos, eles trazem algumas balas de fuzil, relatos, né, dos seus familiares, falam dos seus pais, né, que contavam, né, as histórias orais, né? Então, já tivemos muita perca dessa história oral, porque não foi escrito, não foi registrado, então as pessoas já daquele período ali já faleceram. Então os seus netos, bisnetos, eles contam pra gente, né, o que os seus avós, bisavós relatavam sobre a passagem da coluna Prestes para aquela região, as trincheiras cavadas. Então na nossa pesquisa eu visitei o cemitério do Borma, né, até na nossa escola nós temos uma cruz, né, que tá lá como, quando eu vou dar aula, eu já pego aquela cruz, já levo, né, para a sala de aula, para a gente incentivar, né, a curiosidade dos alunos, para eles chegar em casa e comentar. E daí no outro dia a gente já chega lá, eles já estão com uma bala, alguma coisa, cantil, né. Só que assim, os pais não deixam a gente ficar com aquilo ou trazer para o museu, né, porque como é um patrimônio histórico, o local mais adequado seria o museu, né, para o conhecimento de todos. Então, as marcas de 24, da nossa região, ela tem que ser resgatada muito, né? Então, a gente tem um local lá que não fica, é um cemitério, e abaixo tem um cercado feito de arame farpado, que ele está todo cheio de mato, e tem 2 cruzes de madeira. Só que não tem identificação, né? E para a história, ela precisa de identificação, o ano, o nome, né? Porque diz que né? Diz que é da época da Revolução de 24. Mas para a história, a ciência tem que ter um vestígio mais concreto, né? Mas lá ele é cuidado, mas ele não é preservado assim por nós historiadores, pelo nosso município, né, quem sabe agora, com a questão ali do resgate dessa cultura, né, a gente vai ter como preservar mais, né, porque as pessoas vão deixando, vai se caindo no esquecimento e daqui a um tempo a gente não sabe mais nada, né, então temos que registrar, escrever, falar. Com a nossa pesquisa, né, e agora com a oportunidade que nós tivemos com a Lei Paulo Gustavo, que era um material que eu já tinha há vários anos pesquisado, mas sim estava nos meus guardados, né, nos meus manuscritos. A gente conseguiu produzir um livro, né? Ele é muito singelo, é um livro assim que ele não tem toda a polpa, de repente, que merece um município que nem Guaraniaçu. Então, nesse livro, a gente traz um pouquinho da memória, né? Um pouquinho da história e um pouquinho da memória de alguns pioneiros, né? Que nos relatavam assim com muito, vamos dizer assim, com muito entusiasmo, com aquele cuidado muitas vezes, né? Não contando tudo que eles tinham visto. Mas eles relatavam para nós, né? Então isso era do meu pai, isso era do meu avô, isso era do meu... mas com muito cuidado e que nem a professora Eliana falou. Mas não nos dando aquele material, né? E outra marca que nós temos, né? Na região do Borma é a Sepultura Santa. Então, segundo os moradores,
ali ocorreu, durante a revolta, as pessoas que abandonavam as casas, abandonavam tudo que eles tinham. Né? Então eles praticamente, assim, quando os revoltosos chegaram ali e os legalistas do outro lado, que segundo o seu José da Costa, né, em memória, ele nos contou que ali eles faziam roça e chegavam fogo na roça, diz que aquilo, porque ficou muita munição perdida, né? Então aquilo que explodia. E eles, como eram meninos, eles gostavam muito de ver aquilo acontecer. Então muitas vezes eles mesmos iam lá, derrubavam a mata, né, a vegetação, e colocavam fogo para escutar né, o zumbido das balas que tinha. Então a outra, né, então, são vários relatos. Então, esse relato da Sepultura Santa é que durante a fuga, né, de uma família, um casal, a mulher estava prestes a ter filho. Aí eles, com medo e com aquela agonia que chegava a Revolução, e eles tinham que doar as coisas que eles tinham, muitas vezes, eles abandonaram e fugiram. E lá, pelo um tanto que eles andaram, a mulher começou a entrar em trabalho de parto, essa senhora. Ela começou a entrar em trabalho de parto e o marido, como não tendo o que fazer, sozinho, fugindo, no meio da mata, o que ele faz? Ele acaba, a mulher diz que morreu, né, picado por uma serpente, por uma cascavel. Diz ele, né, que acha que ela faleceu. Ele enterra numa cova rasa e ele, uns dias após, né, passando, dando uma calmada no confronto, ele volta até o local e ali ele encontra a esposa com o bebê no colo. Então, a gente, no caso, são relatos, né? Então, esses relatos, a gente, como historiador, a gente fala que são histórias orais, né? Não temos nada que comprove isso, né? Que chegue a uma comprovação que realmente ocorreu esse fato, né, nessa região, mas a população tem devoção até hoje, vão até a Sepultura Santa, fazem procissões, né? Tem uma devoção muito grande pela Dona Geraldina, que seria a senhora, naquela região. Bom, a gente aqui tem algumas fontes materiais que foram recolhidas no cemitério do Borma. Então, nós temos aqui a casca de uma bala de canhão, que ela foi encontrada lá e ela pertence a um colega meu. Então, foi um empréstimo que ele fez para me trazer, para me mostrar, né, a bala, né? Então é só uma parte dela, ela foi detonada já, então é só a casca dela e era o material que os legalistas tinham para combater os revolucionários. Enquanto os revolucionários, eles tinham essas armas, que são armas bem menor, né? Vamos dizer, bem menos potente quanto a uma bala de canhão. Então, vamos dizer assim, a questão bélica era muito desigual entre os revolucionários com os legalistas, né? Então, os legalistas usavam esse armamento pesado e os revolucionários esse armamento bem mais leve. Tá, nós temos aqui eu acho que o que sobrou, e pouca coisa sobrou mais lá no Borma, né, professora Eliana? Sobrou bem menos lá. Então, a gente tem aqui a cruz de um tenente, né, de primeira patente. Eu soube por disque, que na época da construção da estrada de ferro, da Ferroeste, um bisneto, de um dos que estava enterrado no Borma, ele veio e cavou e levou embora os restos mortais do tataravô dele, que estava ali. Então ele veio ali, disse que mediu certinho, pediu para o seu Magalhães, se não houve mudança do portão do cemitério, ele estava com o mapa, né, do exército de Rio de Janeiro, e ele cavou certinho, disse que ele encontrou os restos mortais do bisavô.
Então, os vestígios materiais da passagem da coluna Prestes, né, na nossa região de Guaraniaçu, onde hoje é a localidade do Borman, então esses vestígios aqui são dos legalistas, né, porque o vestígio da morte dos revolucionários, nós não temos vestígios, né, então os soldados, eles, né, que acabavam tombando em combate, eles ganhavam uma sepultura digna, ganhavam identificação, né, com o nome aqui é o 7º Batalhão, do caso, que foi nessa região aí, e levavam, então, a questão hoje do cemitério lá, nós não temos vestígios, né, porque essas cruzes foram retiradas de lá, né, retiradas talvez para manter aqui no museu, que não seria o correto, né, porque a história tem que ser mantida no local. Mas se não tiver incentivo de uma parte aí da política, da cultura, a população vai tirando, né? A população chega lá, um leva, outro chega lá e leva. Então, não tendo um cuidado, infelizmente, vai se terminando. Então, por um lado, a gente acha correto que foi retirado. Por outro lado, a gente acha que a história se perdeu muito, né? Porque se tivesse preservado o local, hoje seria um local de visitação para muitos outros historiadores, por muitas outras pessoas, né? Então aqui também a gente tem assim um pente de balas, né, da região lá que foi encontrado, que o nosso objetivo, como a professora Eliana falou, como historiador, não deveria ser mexido, né? Então se lá aconteceu o fato, lá teria que estar essas cruzes, né, não aqui no museu. Mas, né, por N questões, elas estão aqui. Então essa aqui seria assim as balas, né, de um dos instrumentos que eles usavam lá. A gente tem aqui também uma bala de um canhão, casca, né? Ela já foi defragada. É a casca a bala de um canhão. Nós temos também aqui que seria uma adaga, né, que eles usavam também, porque eu creio que a luta lá, ela era segundo relatos, ela foi uma luta muito sangrenta, né, e desumana e desigual, né, e também, né, então, as questões assim que levaram o porquê, que também é outra questão de pesquisa, né, prof, por que os legalistas tiveram honras de ter uma cruz e os revolucionários não tiveram, né? Então são coisas assim que, como professora de história, como pesquisadora, a gente se questiona também isso, né? Então que as coisas foram desiguais mesmo, né? Então foi assim uma desigualdade. Aonde estão os enterrados restos mortais dos revolucionários? Estamos exatamente no local onde Geraldina foi picada por uma cobra cascavel quando se refugiava no momento em que a Revolução de 1924 passava por aqui. Esta é a gruta onde eles buscaram abrigo e no local onde ela teria ido tomar a água, a cobra a picou. Desse ponto, Geraldina e a sua família ainda andaram mais ou menos 1000 metros, chegando até o local onde ela não teve continuidade da sua vida, né? Veio a falecer e foi sepultada. O marido dela, inclusive, fez uma cova rasa porque não tinha ferramentas, porque era o momento que eles fugiam da guerra. E aí ele fez a sepultura do jeito que ele podia. Então ela está sepultada a mais ou menos 1000 metros daqui.
Estamos aqui agora na Sepultura Santa, onde se encontram os restos mortais de Geraldina de Souza Leal. Nós temos aqui agora um monumento que fala da sua vida, da trajetória, que conta um pouco sobre a vida de Geraldina de Souza Leal. Esse é um cemitério que também tem mais pessoas, parecem crianças, né, pelo tamanho das cruzes, enterrados aqui. E essa Sepultura Santa, na verdade, ela deveria ser um local de ampla visitação, que todas as pessoas conhecessem, mas agora é que se incentiva a busca pela história, né, o resgate histórico da fundação e colonização de Guaraniaçu, inclusive contando das marcas da Revolução de 24 que passou por aqui. Essa é uma região de difícil acesso, imagina-se há tantos anos coberto de mata, então a dificuldade que foi de Geraldina vir da gruta até aqui, de onde eles tinham buscado abrigo, já picada de cobra, e ela não aguentou, então foi enterrada aqui, numa cova rasa, que tempos depois voltaram para visitar a sepultura, e que ela estava contam, né, as histórias orais, que ela estava com o bebê no colo já, porque quando ela foi picada de cobra, ela estava grávida. E aí, por isso, até hoje, esse local é um local de devoção, de crenças. As pessoas vêm agradecer, trazer objetos, inclusive aqui, para agradecer as graças, né, ou milagres recebidos pedidos pela intervenção da Geraldina. Então, esse é o local que também marca na história de Guaraniaçu as marcas da Revolução de 24 que passou por esse local. Chegamos na localidade do Borman, onde, segundo relatos orais, aqui iniciou-se a fundação de Guaraniaçu. É um local de primeiros pioneiros e que tem por objetivo a nossa visita ainda registrar as marcas da Revolução de 1924. E uma das marcas, logo a seguir, a gente vai comprovar, que é o cemitério do Borman, onde estavam, né? A gente já nem sabe se tem ainda, restos mortais de soldados, cabos, que tombaram aqui pela ocasião da Revolução de 1924. Então, o objetivo do nosso projeto é mostrar para a população que por Guaraniaçu e por estas localidades aqui, Borman, Serra do Rio Medeiros, passou a Revolução de 1924. É uma honra também poder dizer para as pessoas que Guaraniaçu tem esse vestígio histórico e precisamos preservar, porque enquanto não se preserva, não se registra, não se conta, não se ouve essas histórias, vai ficar no esquecimento, vai ficar apenas na história oral. Então nós precisamos mostrar esses registros também para as populações futuras. Estamos aqui no cemitério do Borman, onde, por ocasião da Revolução de 1924, foram sepultados cabos, soldados que passaram por aqui e lutaram nessa região. Inclusive, nessa região aqui do cemitério, nós podemos ver sepulturas. Aqui estou vendo uma de 1963, é uma das mais antigas. Esta cruz aqui, ela tem característica de quem foi sepultado foi morto e sepultado por ocasião da Revolução, mas infelizmente o que a gente pode constatar aqui é o descaso da população, não daqui, da população que deveria, e do poder público também, que deveriam cuidar de um espaço como esse,
fazer um memorial, porque na verdade o município tem essa marca, essas marcas que a gente constatou hoje, para mostrar para vocês, de uma revolução de tamanha importância para o Brasil, para a sociedade, e que se perdeu pelo tempo, pelo desgaste, pelos anos passados, essas sepulturas e inclusive até as cruzes. Algumas pessoas, eu já ouvi relatos orais que as pessoas levaram cruzes daqui, já ouvi pessoas dizendo que levaram coroa para ter guardado em casa como se fosse uma relíquia. Então, infelizmente, quando não se guarda, não se preserva, não se tem memória. Nós temos aqui um cemitério que essa parte é uma parte mais velha, né, que são os mais antigos moradores da região, que inclusive o Borman antecede Guaraniaçu, a sede de Guaraniaçu, porque antes tudo se passava por aqui. Por isso que a Revolução de 24 também passa por aqui, porque era um ponto estratégico para se encontrarem os legalistas e os revoltosos. Então, na Serra do Medeiros, que fica à minha esquerda, nós temos também vestígios de trincheiras. Então, essa região é uma região cheia de vestígios, né, de marcas da Revolução de 24, mas que infelizmente hoje nós podemos apenas registrar algumas sepulturas e algumas cruzes que foram preservadas. Aliás, nem tão preservada, né? Porque não tem nome, não tem data, não tem absolutamente nada. No Museu de Guaraniaçu são 3 cruzes de 2 cabos e um soldado que estão lá como objeto pertencente agora ao museu, mas que foram tiradas daqui. Então, infelizmente, o local que deveria ser a marca, né, para você comprovar em loco a passagem da Revolução de 1924, não temos quase nada mais. Encerramos aqui o nosso projeto, as marcas da Revolução de 24 em Guaraniaçu. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me possibilitado fazer todo esse trabalho. A Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, que por meio dessa lei tivemos a possibilidade de gravar e mostrar, né, registrar para as futuras gerações o que foi a Revolução de 24 em Guaraniaçu. Agradeço também as pessoas que colaboraram comigo, não vou nominá-las, senão corro o risco de esquecer de alguém, mas foram muitas, a população que contou histórias, os profissionais que vieram para as gravações, a minha família, os que estão envolvidos diretamente no setor cultural de Guaraniaçu. Então, que esse documentário seja registro para que a gente possa contar um pouco da nossa história. Guaraniaçu precisa mostrar para as demais regiões do Brasil que aqui também foi palco da Revolução e que essas marcas são importantes para todos nós.